Olá pessoal, eu continuo crendo que estejamos vencendo em Cristo Jesus. Nessa passadinha rápida aqui, deixa eu continuar influenciando, né, a nossa estabilidade, né, e também a nossa personalidade, né. E se tratando, né, de Lucas, né, que fez mais um relato investigativo, né? Tudo bem que é considerado como evangelho e faz justo isso, né? Não é em tom de competição, mas em tom de comparação. Também há também Mateus, Marcos e João, mas Lucas, né, ele é chamado por Paulo por o médico amado, né? E ele escreve, aparentemente na linha de raciocínio teológica, pelo menos, né, o seu primeiro livro, né, que é o livro que leva o seu nome, Lucas, e depois o próximo livro será pelo menos o livro de Atos, né? No Evangelho de Lucas, você verá mais Jesus dizendo o que fazer e como fazer, né, no Evangelho de Lucas. Quando vai para Atos, né, que foi escrito para o próprio Lucas, e também dá essa impressão que é para a mesma pessoa, né, para Teófilo, né, Atos está mais direcionado para como a igreja fazer a respeito daquilo que Lucas registrou, né, no seu evangelho, né, e isso, né, se faz na igreja através do Espírito Santo. Então em Lucas está os pontos de como fazer, né, e o que fazer, e enquanto que em Atos pega esses pontos e começa a ser executado através da igreja, e isso, né, mediante o Espírito Santo. O livro de Atos é muito difícil de definir a data, né, de escrita, né, grandes linhas não só esclarecedoras, mas que vão dar pontos, né, de contagem de história, linha do tempo. Mas vamos colocar aí, não pode ser mais do que vamos colocar entre 60 depois de Cristo ou no máximo 64 depois de Cristo, mas chutando alto, né? Há uma linha de raciocínio que vai além de 70 depois de Cristo, mas eu acho que é muito agressivo provar isso, né? Vamos lá. O livro de Atos, ele não narra, né, o julgamento de Paulo, né, que foi ali por volta bem pertinho de sua morte, né, de 68 depois de Cristo. Atos não narra, e levando em conta que foi escrito por Lucas, esse rapaz que teve uma amizade incrível com Paulo, né? Ele até se encontrou com Paulo em Trode, ele provavelmente ficou em Filipos, provavelmente ele, depois que Paulo e Silas saíram de Cesareia de Filipe, dá essa impressão que Lucas ficou tomando conta ali da igreja, né, de Cesareia de Filipe. Então Lucas, para Paulo, não era qualquer pessoa, era, vamos dizer assim, amigos amigos de trocar ideia, né? De conversar bastante. E Lucas, ele não narra, né, o julgamento de Paulo. Tudo bem que havia um declínio ou um tipo de briga, né, de Estado, né? Não sabia-se o qual que tinha submissão ali, se era o rei ou o imperador, né? O imperador estava acima do rei, né? Isso levando em conta o jeito de império, né, romano. Então pode ser que não narrou por causa dessa briga de Estado, né, discussão de Estado, mas não tem essa narrativa, né? Não tem a narrativa também da perseguição de Nero, que foi ali por volta de mais ou menos 64 depois de Cristo, não tem. E Atos também não tem a narração da destruição do templo de Jerusalém, né? Ela nem cita, né? Ela vai citar bem de longe, mas muito de longe mesmo. Ela não vai citar. E esse episódio aconteceu por volta ali de 70 depois de Cristo, e não tem esses relatos no livro de Atos, né? Se o livro de Atos foi escrito nessa época, então Lucas teve uma posição muito importante para não relatar isso, né? Mas eu acredito que se acontecesse mesmo, Lucas estaria narrando sem problema nenhum. Então, né, tendo essa fidelidade de Lucas, é muito provável que foi escrito mesmo ali por volta de 60 a 62 depois de Cristo. Mas vamos lá, não é esse o foco do vídeo. Eu acho que eu acabei até adicionando um pouco aqui.
O foco o movimento da igreja, né? Enquanto no Evangelho é como e o que fazer, né? Lucas relatando, Lucas vai relatar agora em Atos de como a igreja deve fazer. Pelo menos 4 pontos, vamos dizer 4 pontos que deve levar em consideração a igreja, colocando a igreja no episódio de Atos, ok? Pelo menos ali em Atos 1, se eu não me engano, versículo 6, o povo estava precisando de uma estabilidade do Estado de Israel, né? E Jesus não repreende isso, né? E também, logo ali no capítulo, esse é o versículo 6, lá no versículo 22 do mesmo capítulo, ou versículo 20, já vai mencionar o 12º apóstolo, né? Judas já não estava ali com eles, e Paulo não se encaixa ali, Paulo não está nesse episódio, pelo menos no relato. Paulo está mais pregando para os gentios, né? E a pregação dele era envolto de igreja, né? Enquanto que Pedro, né, estava pregando mais para os judeus, né? Ele estava mais como, vamos dizer assim, valorizando o judaísmo ali, pelo menos nesse ponto da história do livro de Atos. Então essa era a diferença porque Paulo pode ser que não estaria ali. Bom, se isso causou contradição de Paulo estar mais para os gentios e Pedro para os judeus, faz justo esse contraste, mas na vida deles isso era uma realidade, né? Mas e se tratando de igreja, Pedro, quando ele prega, quando ele fala, né, no dia de Pentecostes, quando ele ministra ali, ele está falando para um povo judeu em um feriado judaico, né, em um ambiente judaico. Então a pregação dele ali em Pentecostes era totalmente direcionado para os judeus. E você, pegando essa linha de raciocínio, dificilmente você vai ter isso para a igreja, essa mensagem enviada para a igreja, e sim para Israel. Ou seja, a mensagem ali, nesse ponto da história, ok? É para os da casa. É claro que o desenrolar do capítulo 2, capítulo 3 do livro de Atos vai ser direcionado ao Espírito Santo agindo na igreja, né? Como igreja, né? Mas até aqui, pelo menos, era somente com os judeus, com os da casa. É aqui que eu queria, né? Falei tudo isso, mas era aqui que eu queria trazer o foco. Os da casa, valorizar os da casa. A mensagem era para os da casa, para Israel. A mensagem do descer do Espírito Santo, do fogo de Pentecostes, enfim. Agora aqui, deixa eu usar essa parte do texto, não com a intenção de criar heresia, mas para trazer uma aplicação prática e pessoal, atual. Nós, cristãos, merecemos e devemos valorizar a casa onde nós estamos, os da casa. Muitas vezes fazendo planos, fazemos serviços, fazemos até sonhos, né, concretização de sonhos, e não valorizamos a casa. Vamos colocar aqui 2 tipos de casas, né, só para entrar no assunto aqui. Primeiro, a casa onde você está, a casa onde você vive, a sua família. Você planeja ter tal coisa, o que não é errado, né, tal estudo, tal faculdade, trabalha nisso, naquilo, fica praticamente 20 horas por dia, né, trabalhando, mas, né, não valoriza a casa, não valoriza o abraço para a esposa, não valoriza o abraço do filho, ou brincar com o filho, né, ou despentear o cabelo do filho, ou tacar a areia, a terra no filho, brincadeiras com o filho, não valoriza a casa. No quesito ministerial, muitas vezes há uma progressão de vontade, né, no cristão de pregar em várias igrejas, de sair do estado, né, sair até do país, né, ou até em tribos indígenas, mas não valoriza a casa, os de casa. Olha o foco da ministração de Pedro. Antes que haja uma vontade missionária ou uma vontade de progressão ministerial, primeiramente, valorizar a raiz, valorizar a casa,
Esse é o principal ponto. Não é errado planejar ser missionário, estudar para isso. Tem igrejas que dão cursos disso, influenciam até financeiramente a serem missionários. Isso não tem erro nenhum, né? Mas se não valorizamos a casa onde nós estamos, ora, eu acho que é um trabalho que está fora de ordem, né? As suas prioridades. Muito fora de ordem, não valoriza a visão profética do pastor, não valoriza o batismo ao qual a igreja concede, não valoriza a maneira de administração eclesiástica que a igreja tem, só reclamam da igreja. Então, primeiramente, é valorizar os da casa. E todo sucesso ministerial, todos, sem exceção, ela esteve envolvido em uma igreja local. Toda pessoa que teve sucesso ministerial, essas pessoas, até internacionalmente falando, que teve sucesso na Europa, Ásia, Estados Unidos, Canadá, alguma parte da América do Sul, mas todos eles é porque esteve submisso a um pastor local, esteve em ação missionária com uma igreja local. Então fica aqui, né, com alguns pontos de Atos que eu acabei colocando aí, da amizade de Lucas e de Paulo, mas vamos valorizar a casa onde nós estamos, não somente como família, né, mas também como ministério, também valorizar a casa, em se tratando de ministério, que é em relação à igreja, e também valorizar a casa, os nossos pais, as raízes dos nossos pais, o que estamos passando para os nossos filhos, como estamos dividindo o momento atual para com os pais, para com a esposa, ou quem é esposa para com o esposo, enfim, vamos organizar melhor as nossas prioridades. Fica aqui esse incentivo, até mais e tchau.